Fala aí galera, beleza? Voltamos aí com o nosso vídeo, né, gameplay do canal. E é como eu falei com vocês, né, vocês vão perceber que no vídeo anterior a minha voz foi cortada, porque vocês sabem, né galera, eu tô gravando aqui com uma câmera do PS4, direto do sistema do PS4, chamada Cherry Factory, que não ajuda muita coisa, não é um Vegas da vida. Mas dá para editar algumas coisinhas, dá para falar um pouquinho durante os vídeos, então vamos em frente. Bom, como eu estava falando, o sistema de classe do Killzone Shadowfall, ele foi simplificado por 3 classes, tá? A mais conhecida que é a Assault, tem Scout e tem a Suporte também, com habilidades médicas dos jogos anteriores incluídas na classe Suporte. Você pode desbloquear melhoramentos de perícia e armas à medida que você completa os objetivos únicos da sua classe. A Guerrilla Games, galera, ela continua a apoiar muito essa questão do multiplayer. Não é como determinados jogos ou desenvolvedoras que criam um jogo, lançam um multiplayer e depois deixa você abandonado e os DLCs são todo pagos. Não, a Guerrilla ela tem feito aí bastante lançamento, volta e meia quando você entra na comunidade Killzone Shadowfall, você vê aí que eles estão lançando algumas atualizações, enfim, e alguns mapas são gratuitos, alguns DLCs também são gratuitos e outros também, né, forma da empresa de viver, outros são pagos. Bom, sobre a história do Shadowfall, você controla inicialmente um personagem principal, como vocês viram no vídeo anterior, chamado Lucas Kellen. Ele é o principal protagonista, né? Kellen, ele na verdade testemunha a morte do pai dele durante uma fuga pelos muros da cidade. Ele é adotado por um cara chamado Thomas Sinclair. Eu vou dizer que o nome dele é só Sinclair, não vou chamar de Thomas, vou chamar de Sinclair. Que na verdade ele salva Lucas, né? Que assistiu ali a morte do próprio pai. E ele leva esse garoto para ser treinado, né, na academia chamada Shadow Marshal. E eventualmente Lucas acaba se tornando um bom soldado, um dos agentes assim de maior confiança de Sinclair. E o que acontece? Sinclair, ele protege Lucas e confia muito no Lucas. Ao mesmo tempo, ele cria uma contenda universal contra os Helghans, porque ele acredita que cada um dos Helghans apenas quer destruir os Vectrans. Os Vectrans, no caso, simbolizam os seres humanos. E enquanto os Helghans existirem, a guerra nunca vai acabar. Diferente de uma personagem que vocês vão ver que ela tem um papel fundamental em Killzone. Bem, essa personagem, ao contrário do Sinclair, Maya Visceri, ela é meia Helghan e meia Vectra. Ela é a mistura dos dois, é uma mulher vira-lata, digamos assim. Tô brincando, galera, ela é meio híbrida, né? E ela nasceu aí em meio a essa guerra, provavelmente, não sei o que pode ter acontecido, de repente um Vectra teve uma relação com alguém dos Helghans e acabou nascendo ela como sendo filha, né? Parte de um, parte de outro, mas enfim. O pensamento dela é o contrário de Sinclair. Na verdade, ela quer acabar com essa guerra, o que também, com o desenvolver da história, vocês vão perceber que é o pensamento de Lucas, que inicialmente os dois têm certos conflitos, mas depois os dois acabam se unindo, que vocês vão ver que eles têm pensamentos muito iguais. Bom, esse tipo de pensamento de acabar com a guerra entre os Helghans e Vectras não é errado, mas o errado é que algumas pessoas, né, às vezes elas fazem esse tipo de coisa e elas não estão nem aí com o que elas têm que fazer ou os efeitos colaterais que isso pode causar na vida de determinados seres humanos. Muitas das vezes morrem inocentes, enfim, elas são capazes de sacrificar algumas vidas para alcançar esse objetivo, pensando o seguinte: vai morrer 100, mas eu vou salvar 2 milhões de pessoas. Bom, eu não sei até que ponto esse pensamento é bom, mas isso acontece muito. Basta apenas você ler aí alguns livros de história e ver alguns filmes. Bom, galera, voltamos cá às utilidades, né, do nosso amiguinho aí, o companheiro de sempre, o drone. Como eu estava falando para vocês,
esse drone, como vocês podem ver, também é um comando que você pode recolher ele para depois você acionar novamente o comando modo de ataque. O interessante desse drone é que quando ele está em modo de ataque e tem algum inimigo por perto, ele logo delata para você onde estão os caras, e dependendo da quantidade de inimigo, ele consegue dar uns 2 ou 3 tiros no cara, o cara fica meio tonteado e depois você pode ir lá e terminar a execução. Falando um pouquinho também da personagem Maya, o que acontece? O fato dela ter essa mistura, né, dos dois lados aí que são opostos entre si, além de ter um papel super interessante, mais na frente nos outros vídeos vocês vão ver que ela e, no caso, o Kellen, eles vão ser grandes parceiros, entendeu? Nessa história do Killzone. Então, o que que acontece? Esse jogo é muito interessante porque tem uma trama envolvente, né? Tem uma história assim bem diferente dos outros Killzone, não fugindo no caso do enredo principal, que é guerrilha, né? Mas além também de outro detalhe também que é interessante, eu já devo ter falado, mas vou lembrar novamente, que é a questão das fases, que são bem mais amplas. São várias formas de você passar o que nos Killzones anteriores, tanto o 1, o 2 ou acho que é mais pro 2, no 3 eles já melhoraram um pouco isso. Mas sendo que nesse agora, o Shadowfall tá muito legal, porque você pode terminar a fase de várias formas. Por exemplo, nesse objetivo aí, como vocês podem ver, eu tô indo para colocando uma bomba, né, na verdade, depois também hackear alguns computadores. Olha só como é que o drone ajuda a gente pra caramba. Eu joguei uma bomba ali, ele já deu uns tiros no cara, fui lá, finalizei, tá vendo? E ele já em modo de ataque, muitas das vezes o drone fica do seu lado, isso é muito legal. Então o que que acontece? Você pode cumprir os objetivos de várias formas, você não precisa assim, necessariamente colocar a bomba exatamente nesse lugar e lá no outro. A ordem também pode ser inversa, você pode colocar a bomba em outros lugares e esse daí poderia ser um dos últimos. Mas, no entanto, você nunca pode fugir dos objetivos, que é hackear os computadores, colocar as bombas nos lugares determinados. Tem uma setinha que você coloca para baixo no controle, que ela faz um determinado barulho. Essa setinha meia cor de abóbora, ela já te diz aproximadamente a distância de onde está o seu objetivo, né? E meio que ela aponta para onde você tem que ir na verdade. E esse PAM, né, esse pulso eletromagnético, ele tem duas coisas interessantes, uma boa e outra ruim. A boa é que ele consegue dizer para você aonde estão os seus inimigos, adversários, e aonde você também pode encontrar alguns lives, alguns itens que você vai precisar. Agora, o ruim também é que, ao mesmo tempo que ele diz para você onde estão os inimigos, ele também diz para os inimigos aonde você está. Então aí, meu caro, você tem que estar preparado para as duas coisas. Você saber onde os caras estão e, por outro lado, também eles vão saber onde você está. Tá certo? Essa função aí, como eu falei para vocês, do drone fazer o hackeio, né, no computador, vocês podem estar vendo aí que é uma coisa bem tranquila, ele fica um tempinho lá, mas tem determinadas partes de algumas fases que ele demora bastante. E aí, enquanto é isso, os caras estão vendo, lógico, que você está hackeando o computador, eles vão atirar, vão mandar bala para cima de você. E você vai ter que proteger o drone. Vocês vão ver em algumas fases aí que chega nessa etapa fica bem complicado. O que eu acho legal também é essa parte que, por exemplo, toda vez que você pega um life, você aperta um comando que ele fica tipo que em slow motion, assim que você usa o life, né? Então, além de recuperar sua energia, fica no movimento slow motion, seus inimigos ficam bem lentos e você pode detonar os caras. Então, assim, o Killzone tem muitas novidades, muitas características diferentes dos outros que, honestamente, é um jogo para mim, não vou dizer que merece 10, mas, poxa, ele para mim é um dos top 10 do PS4, tá? A nível de jogo de guerrilha, não estou dizendo de aventura, de terror, mas é muito divertido. Eu me divirto muito jogando Killzone e eu acho que vocês também que já jogaram, pô, tiveram a mesma sensação e quem ainda vai jogar ainda não conseguiu, né? Você vai conseguir perceber isso.
É um jogo que tem bastante estratégia para as coisas e você de alguma forma não tem as fases sempre de forma linear, né? Como eu falei anteriormente, você tem várias formas de terminar determinada fase, né? Várias maneiras de executar os objetivos, logicamente não fugindo do seu objetivo principal. Percebe que nessa parte aí é bem legal, que quando eu dou o comando de ataque no drone, tá vendo? Já tem a setinha dizendo onde está a distância do meu objetivo e ele ali já começou a atirar nos inimigos. Aí quando eu dou esse comando do PEM, dependendo se o inimigo estiver muito longe, também não funciona. Tem esse detalhe também, os caras têm que estar meio perto de você. E aí o perigo todo acontece nisso, que se o cara estiver perto, você localiza ele, mas eles também já começam a detonar. Nessa parte aí é bem legal, porque o drone ajuda pra caramba. Agora, dependendo de como você vai lidar com essa parte do touch do controle, pode te ajudar muito e às vezes você pode ficar meio confuso, porque de vez em quando já aconteceu comigo de eu fazer o gesto para dar o comando, né, modo de ataque, e o drone ir para outro tipo de modo. Olha esse daí que eu falei para vocês, que é o momento que o drone, além de ele te ressuscitar, você vai no modo slow motion, tá vendo? Os inimigos ficam meio que lento e dá tempo de você matar os caras. Então você vê, o drone também tem essa função, como eu falei anteriormente. Galera, essa fase é muito legal, porque os inimigos eles vêm de partes assim bem diferentes, né? O seu objetivo assim, ele é bem simples, né? Você na verdade tem que hackear alguns computadores, colocar algumas bombas, etc, né? Olha aí, esse daí é o último computador, no caso, que tem que hackear. E é o seguinte, tem vários túneis também, né, subterrâneos dentro dessa fase, né? Apesar de ser a primeira fase, mas ela é bem legal. Uma das coisas que vocês vão encontrar muito é esse tipo de coisa aí, ó, que você coloca a mão, ele faz tipo uma leitura biométrica, né, ou das suas digitais, e aí você encontra algumas salas ou se abre algumas portas. Ali você pode não fazer um upgrade, mas você pode trocar de armas, como eu estou trocando agora. E diga-se passagem, essa arma aí é bem legal, porque ela tem uma mira, né? Tem 24 munições e aí vem com mais 30, né? Já no cartucho, né? E vem com mais 200 e poucas, se não me engano 210, né? Aí 210 mais as 30 fica 240, mas enfim. E essa outra arma aí é aquela que eu falei pra vocês, que ela tem um modo de tiro, né? E quando você muda o modo dela, ela também fica tipo um canhão. Nesse daí é bem legal, ó. Você vê que eu dou o comando de ataque pro drone, ele já me diz, né, aonde tem alguns inimigos. E aí é que a chapa começa a esquentar. Essa parte é bem divertida, porque vem bastante cara. E aí você não pode economizar munição, até porque tem alguns lugares ali que você vai recuperar, né? Então você joga granada nos caras, solta um PEM também junto com o drone. Ah lá, ele já me diz onde estão alguns inimigos na parte de baixo. É bem legal, galera. É um jogo que vocês vão se divertir pra caramba, né? Os inimigos têm uma inteligência artificial mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo que eles também não dão muito mole para você, você vê que alguns deles, olha, quando vê uma granada logo corre para algum lugar para fugir de você, né? Ou do impacto da granada. Alguns deles esperam muito tempo para te atacar, né? E outros já te atacam de imediato. Mas fazer o que, né? Nenhum jogo é perfeito. Por isso eu não daria 10 pro Killzone, mas é um jogo que eu me divirto pra caramba. Essa fase aí é legal, a beça, gente, porque essa nave toda hora vem descendo os inimigos e aí você tem que esperar determinado tempo, né? Olha aí o drone ajudando pra caramba, até aparecer outros inimigos. Na verdade você tem que esperar um tempinho até aparecer essas naves aí. São umas 2 ou 3 que você não pode dar mole, porque elas te matam muito rapidamente, elas soltam bombas. E aí depois que você consegue seu objetivo final, é só sentar na nave ali, deixa elas atirar à vontade e vai pra galera. Bom pessoal, tá aí, esse é o finalzinho do segundo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou fazer o comentário nos próximos. Não se esqueça, eu tenho também uma página no Facebook com o mesmo nome, Luiz Fernando Personal Gamer.
e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos em frente. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo.